Para agora, eu estou pregando sobre isso, sobre cansaço. E contra o cansaço, é lógico, né? E hoje eu quero falar sobre essa mulher que estava cansada, mas prosseguindo. Repete comigo, cansado, mas prosseguindo. Ela, pois, ela quem? Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli, quem é Eli, o sacerdote, observou sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse-lhe ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, ou seja, teve intimidade com ela, e o Senhor se lembrou dela, ou seja, Deus, lembrar uma palavra humana, mas é para você entender, Deus lembrou da oração que ela tinha feito, do voto que ela fez. E passado o quê? E sucedeu o quê? Passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe diz: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, e um éfa de farinha, e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Pode ficar só até aí, Vinícius, obrigado. Gente, a história todos já sabem. Ana, casada com Eucana, que também era casado com Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E naquela época era complicado, para uma mulher não gerar filhos, era considerada como maldição, uma série de coisas. E a verdade é que Ana, e eu vou direto no assunto da noite aqui, que Ana estava cansada. Todos os anos subia para sacrificar, e todos os anos ela pedia a mesma coisa, um filho. Todos os anos ela pedia, todos os anos pedia a mesma coisa, e nada da resposta chegar. Tem gente que está assim, está cansado de orar, está cansado de subir no monte, está cansado de fazer propósito de jejum, está cansado de fazer propósito de oração, e a resposta parece que não chega, só parece, porque nós vivemos no plano físico, tem ansiedade,
tem angústia, tem tristeza, tem tribulações. Mas Deus é que sabe o tempo certo de nos entregar a bênção. Mas ela estava cansada de esperar, ela era estéril. E naquele tempo, como eu disse, era um peso muito grande que ela carregava. Ana carregava 3 pesos. Primeiro era dor emocional. Elas ilustraram aqui sobre carregar peso na bolsa, né? Tem gente carregando muito peso. Então, peso emocional, tristeza profunda. Peso emocional é tristeza profunda, é ansiedade, desesperança, é irritabilidade, está irritada com tudo, isolamento, acaba ficando isolado de todo mundo. Quero ficar sozinho, não quero papo com ninguém, não quero saber de conversa, não quero isso, não quero aquilo. Então, Ana estava com uma dor emocional, Ana estava sob pressão social, vergonha, porque a outra mulher tinha filhos e ela não tinha, então ela estava envergonhada perante a sociedade, ela sentia essa vergonha. Ela passou também por provocação constante, porque além de Penina, que era a outra mulher de Eucana, falava com ela, eu tenho filho, você não tem. Todo ano eu levo um filho, a mais você não leva nenhum. Ela sentia essa humilhação, ela era provocada, e também provocada pelos vizinhos, porque a sociedade cobrava isso dela. Então ela era uma mulher que estava debaixo de várias pressões. E a vida não é assim? Nós não passamos por várias situações difíceis, que a verdade é que as pessoas, muitos não querem admitir, coloca na rede social um sorriso, coloca uma roupa nova, coloca um não sei o quê, não estou dizendo que é todo mundo que faz isso não, tá? Mas eu conheço muita gente assim. Mas na rede social está uma maravilha, mas lá dentro da casa, lá dentro dela, não está legal, não está bem, porque a pessoa está cansada. E aí ela procura validação em outras coisas. Mas se Deus não te validar, não adianta ninguém te validar em rede social, não adianta ninguém te validar no seu trabalho. Você precisa entender que o seu refúgio é somente em Deus. E todo ano era a mesma coisa, todos os dias a mesma dor. E quantas pessoas estão assim? Todos os dias a mesma coisa. Talvez tem pessoas que estão aqui agora e que estão nos assistindo, que estão pensando exatamente dessa maneira. Pastor, hoje é domingo, mas eu estou num desânimo para começar a semana, porque amanhã eu sei que vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Gente, uma coisa que nós precisamos aprender, aliás, nós sabemos, precisamos praticar. Eu falo nós porque eu também estou inserido aí. É a questão da boca. O poder da vida e da morte está onde? O poder da vida, olha para você ver, que extremo, da vida e da morte. São 2 extremos. Está na língua. Na língua. Então a nossa boca tem poder para produzir vida e produzir morte. Esta é uma realidade. E, missionária Nieto, Deus abençoe a senhora, no nome de Jesus. Então a pessoa, ela precisa focar em Deus. Mas não adianta você... Porque Ana, depois que ela ora, se você observar o texto, Ana ora e ela já sai com um semblante diferente. Ela chegou triste no templo para entregar o sacrifício, mas ela sai feliz. Feliz, mas não estava grávida. Feliz, mas não tinha filho ainda. Mas a convicção de que Deus ouviu a oração. Será que nós realmente somos cristãos? Faço essa pergunta para você, você é crente de verdade? Porque falar que é crente é uma coisa. Agora você, porque o crente verdadeiro, isso serve para mim, para você, para todos nós, pega a Bíblia, estuda e fala assim, poxa, eu vou orar e Deus vai me responder. Você peça o que você quiser para Deus, mas no final da sua oração faz assim, mas que seja feito conforme a sua vontade. Eu não quero outra coisa na minha vida que não seja a vontade de Deus. Ah, pastor, eu quero para Deus o que eu estou pedindo para Deus. Não, meu irmão, eu peço para Deus, eu quero. Mas acima disso, eu quero a vontade de Deus na minha vida. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, Ana, ela entra triste, mas ela sai feliz. Ainda que ela não estava grávida, ainda que ela não tinha filho, mas ela orou e ela teve a convicção. Deus ouviu a minha oração. Será que nós estamos caminhando nessa fé? De que Deus ouviu a nossa oração? Ou nós oramos aqui por uma coisa, e quando passamos por aquela porta,
até saímos mais ou menos, quando começa a semana, minha vida é ruim, minha vida é uma porcaria, nada muda, está tudo do mesmo jeito, é tudo a mesma coisa. Que oração é essa? O que adianta você orar e depois a mesma boca que usou para orar, usar para amaldiçoar? Nós precisamos verdadeiramente viver pela fé. Deus, Ele é conosco. Meu irmão, minha irmã, Deus é com você. Deus é com você. Será que se fosse hoje, você não vai fazer isso, porque Jesus não está mandando, né? Mas quando Jesus manda Pedro andar sobre as águas, você teria coragem de ir? Quando Deus manda Moisés atravessar o mar vermelho com o povo, manda Josué atravessar o Jordão, você teria coragem de ir? Porque é muito fácil, irmão Sebastião, nós falamos, eu sou crente, eu creio em Deus, Jesus e tal, mas na hora de usar a fé, na hora de manifestar a fé, aí eu arrego. Não é bem assim, não, meu irmão, se nós queremos ver algo extraordinário, nós precisamos viver pela fé, é pela fé. Quando Jesus pergunta assim, o que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos, me dá aí. Ele só agradeceu e falou, pode distribuir. Já tinha muitos pães na mão dele? Não tinha, ele só falou, distribui. E à medida que eles distribuíam, o pão ia multiplicando, o peixe ia multiplicando. Nós precisamos crer no Deus Todo-Poderoso. Nós estamos vendo agora, meu irmão, nós somos a geração que está vendo a Bíblia cumprir. E haverá guerras e rumores de guerras. Estava a guerra lá, continua, né? Na Rússia e na outro país, lá esqueci o outro país. Ucrânia. E agora está Estados Unidos e Israel contra o Irã. Você sabe quem que é Irã na Bíblia? É a Pérsia, a Babilônia. Vocês entenderam? E eu vi uma declaração de um líder do Irã dizendo o seguinte: nós vamos varrer Israel da terra. Não vai ficar nenhum israelita. Eu falei, tadinho. Está mexendo com o povo de Deus, como é que vai varrer Israel da terra? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o Irã vai ser varrido da terra. A Pérsia vai ser varrida da terra. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, não mexe com Israel, não. Não mexe com Israel. Como é que vai varrer Israel da terra, irmão Sebastião? Como é que vai varrer? Como é que tira Israel da terra? Então, você vê que é bíblico, desde o começo da Bíblia, lá você vai olhando, a guerra deles em acabar com Israel. A guerra deles, do diabo, em acabar com Israel. Meu irmão, nós estamos presenciando, isso é para avivar a sua fé, nós estamos presenciando o que Jesus falou em Mateus 24. Nós estamos vendo acontecer, gente. O que Daniel falou nos últimos dias, a ciência se multiplicaria. Gente, pode ter pessoas nos assistindo agora do outro lado do planeta. Antes, para dar um telefonema, você tinha que pegar um telefone, discar, e demorar, fazer ser errado, começar de novo. E, Hoje, você conversa por vídeo com a pessoa. Ao vivo, na hora ali, você conversa com a pessoa. Não é? Então, assim, olha a questão da ciência na parte de medicina, quantas coisas já aconteceram e tem acontecido. Gente, se você pesquisar, você vai ver como no século 20 para o 21, como que a ciência andou rápido. Isso é cumprimento da palavra. Nós somos a geração que está vendo o cumprimento da palavra. Então há uma guerra no plano espiritual, porque o diabo sabe que o dia dele está contado. Então tem uma guerra no plano espiritual. Então essa é a hora de nós evangelizarmos mais, de nós orarmos mais, de nós buscarmos mais, de nós crermos verdadeiramente, porque Jesus falou assim: será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Jesus estava provocando a gente, e aí? Vocês não podem ser um povo sem fé. Vocês não podem ser um povo sem fé. Ou crer ou não crer, meu irmão. Ou é ou não é. Não dá para levar essa fé rala, essa fé mais ou menos. Não dá. E Ana, ela estava cansada. Todo ano a mesma coisa. E ela esperava mudança, ela esperava pelo milagre. Ela estava literalmente cansada. Mas mesmo cansada, Ana não desistiu de orar. Ana não deixou de subir todo ano para sacrificar. E nesse último sacrifício dela, que antecede o nascimento de Samuel, se a Bíblia colocou esse daí, é porque nos outros não foi tão intenso. Ela já chega se derramando ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada, que ela estava na cachaça lá, ela estava tomando todas.
E ela falou, não, eu sou uma mulher angustiada de alma. Eu estou aflita. Imagina, essa oração é que tocou o céu. Como é que tem sido a sua oração com Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, tá bom, Jesus, abençoa fulano, abençoa fulano, abençoa fulano, e olhando para o celular. Abençoa fulano ali, abençoa Beltrano aqui, abençoa Beltrano, olhando pela janela, ver o vizinho saindo lá e tal. É essa a oração sua? É essa que é a sua oração? Não vai chegar em lugar nenhum, não. Não vai chegar não, meu irmão. Não vai não, meu irmão. Não vai mesmo. Você precisa entender o seguinte, que se nós não fizermos como Ana, ela se entregou na oração ali, missionária Vera, ela se entregou. A boca dela só balbuciava, era o coração dela, já estava numa aflição, que ela falou, Deus, eu imagino a oração de Ana, eu não aguento mais passar vergonha, eu estou cansada de subir todo o ano aqui para sacrificar, e nada acontecer, eu não tenho outro Deus a não ser o Senhor. A Bíblia não diz a oração como foi, eu é que estou deduzindo, deduzir eu posso, não posso falar que está escrito. Mas imagina bem, eu estou cansado, o Senhor tem que mudar essa situação, o Senhor tem que mudar essa história. Só o Senhor pode mudar essa história. Não existe outro, é só o Senhor. Estou dentro da sua casa, eu estou entregando meu sacrifício. Senhor, muda essa história, me dá um filho. E é interessante que a oração de Ana é bem específica. Eu quero um filho homem, não vai correr navalha sobre a cabeça dele, quer dizer, não vai cortar o cabelo, entendeu? E eu vou entregar para o Senhor. Que coisa mais louca, meu irmão. A mulher não tem filho, ela quer um filho e diz que depois que tomar, ela entrega para Deus. Meu Deus! Só que depois de Samuel, Ana teve vários filhos. E se alguém perguntar o nome de um filho de Penina, ninguém sabe. Mas e o de Ana? Samuel, o último juiz, um dos maiores profetas da Bíblia. Vocês estão entendendo? Então Ana se deitou realmente sobre aquele propósito. Nós estamos mais preocupados, irmão. Olha para você ver, ó, como é que está a rua aí agora. Eu nem sabia hoje, acho que quem me falou, não sei se foi o pastor Ivaldo, não sei quem me falou que hoje é final do campeonato. E é um jogo só, né? Eu nem sei quem ganhou, quem não ganhou, não sei. Meu irmão, pela cara do Jonathan, deve ser o Cruzeiro que ganhou, né? Pela cara do Jonathan. Ah, você que falou. Né? Pela cara dele, quem ganhou, irmão? Então, gente, eu não estou dizendo que não possa, não é isso que eu estou dizendo, não. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que as pessoas estão embriagadas demais com as coisas do mundo. Vocês estão entendendo? Mas não embriagam com as coisas do Espírito Santo. Meu irmão, o celular tem tomado a vida das pessoas, tem sugado a alma das pessoas. Tudo é celular. Verdade ou mentira? Tudo é celular. Nós precisamos acordar, nós queremos vitória, nós queremos vencer, estamos cansados, está todo mundo cansado, mas você não pensa assim, eu estou cansado, deixa eu ver na Bíblia quem é que estava cansado também. Ana, por exemplo, estava cansada. A primeira que eu preguei foi de Davi, estava cansado, mas descansou. E Ana estava cansada, o que ela fez? Ela foi para o templo, ela nem percebeu quem estava ao redor dela, ela simplesmente se desmanchou na presença do Senhor. Ela tanto não preocupou em mostrar a aparência, que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Então ela não preocupou em mostrar a aparência, missionário Tiago. Ela disse assim, ó, eu vou me derramar aqui hoje, Senhor, porque eu não quero voltar aqui mais sem ter um filho nos braços. Eu estou cansada. Ela não fez uma oração religiosa, uma oração bonita, uma oração isso e aquilo, não. Ela fez a oração do cansado. Meu irmão, conversa com ele. Eu tenho vezes que eu falo assim, não deu ainda não? Até quando? Será que o senhor não está vendo que eu estou cansado, não? Será que o senhor está vendo que não estou aguentando mais? Vai, porque aí eu já me defendo, né? Estou falando assim porque em João 17 tem que usar a Bíblia. Tem que usar a Bíblia. O Senhor diz assim, não vos chamo mais de servos, mas de amigos. E amigo conversa assim com o outro, não conversa? Amigo não conversa com o outro? Não desabafa com o outro e tal? Falei, o Senhor falou que é meu amigo, e aí, como é que vai ficar a situação? Já basta, né, Jesus? Ué, até quando? Aí eu falo assim, Fabiana, e não vem com essa não, porque o senhor foi humano, viu? O senhor andou nessa terra, sabe o que é ser humano. O senhor sabe o que é ter sede, que é ter fome, o que é ir no banheiro. O senhor sabe de tudo isso, o senhor sabe de tudo isso. Então, gente, nós precisamos mudar o ritmo da nossa oração. Mas essa oração tem que vir de onde? De onde vem a oração de Ana? Lá de dentro, ó.
Não era projetada porque eu quero orar igual o pastor, porque eu quero orar igual o bispo tal, porque eu quero orar igual o irmão tal. Não, é lá de dentro, é ela com Deus. Era ela com Deus. O que Ana fez? Orou. Estava cansada, mas não descarregou a dor dela em pessoas. Ela levou a dor dela para Deus. Você precisa levar a sua dor para Deus. Isso muda tudo. Tem gente que quando cansa, sabe o que faz? Abandona a fé, abandona a igreja, abandona a oração. É o pior negócio que a pessoa faz. Aí diz que é desigrejado, que tem uma nova religião agora, né? Desigrejado. Mas a Bíblia diz que nós temos que congregar. Tem que congregar. Jesus, que era Jesus, todo sábado ia para a igreja, para o templo. Lá era a sinagoga. Agora o bonitão de hoje não quer ir para a igreja. A linda de hoje não quer ir para a igreja. E quando vem, parece que vem só o corpo, o resto fica lá fora. Não adianta você vir para a igreja só a carcaça, não. Para mostrar para o pastor que está vindo, para mostrar para não sei quem que está vindo, para mostrar para o marido, para a esposa, para o filho, para o avô, que está vindo, não. Você tem que vir para adorar. Em primeiro lugar, para adorar. Em primeiro lugar, para adorar. Você sabia que a nossa oração, a gente não sabe orar mesmo, né? Paulo diz assim, quando nós vamos orar, qual que é a primeira coisa que nós temos que falar com Deus, gente? Depois de pedir perdão, depois de adorar a Deus, qual que é a primeira coisa? Ah, você está lembrando? Hã? Como é que é? Não. Hã? Hã? Não. Não. Paulo diz assim, antes de qualquer coisa, orai pelas autoridades, para que nós tenhamos uma vida pacífica nessa terra. Antes de qualquer coisa, orai pelas autoridades. E nós fazemos isso, meu irmão? Não. Procure esse versículo para mim, por favor, Vinícius. Antes de qualquer coisa, orai pelas autoridades. Procure aí, por favor. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de qualquer... Por quê? Raciocina bem. Nós que estamos aqui embaixo, em qualquer parte do planeta, nós vamos sofrer consequências de quem está administrando, sim ou não? Você coloca preço na gasolina? Eu não. Não somos nós que colocamos, somos nós. Lá na Áustria, lá na Alemanha, lá em Portugal, tem lá o governo de lá, como tem o governo daqui. Então Paulo fala para as autoridades. Ore pelas autoridades constituídas. Meu irmão, ore pelas autoridades. Paulo mandava orar pelo imperador. E o imperador caçando crente, matando crente. Paulo ora pelo imperador e pelos governadores. Para que eles sejam salvos, para que eles se convertam, para que eles possam fazer um governo com consciência. Vocês estão entendendo? Agora vocês estão olhando um lugar de assustado para mim, mas está na Bíblia. Eu que esqueci o versículo. Se o Vinícius não conseguir achar, eu pedi ao pastor de volta para... Ali, ó, isso. Deixa eu ver se é essa daí. Antes de tudo, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. E aí? Viu como é que a gente erra na adoração? A gente já começa assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Jesus. A gente já começa assim. Aí depois você solta tudo que você tem para soltar. Porque, gente, tem alguém que governa essa cidade, governa o estado e governa o país, o planeta todo, é ou não é? E nós temos uma arma poderosa nas nossas mãos. A arma nas nossas mãos é mais poderosa que qualquer bomba. É a oração. A oração. E se você for estudar, Paulo falava para o imperador, para os governadores, para as autoridades. E é isso, meu irmão. Nós temos que orar pelas autoridades. Nós temos esse poder. A igreja foi chamada para abençoar. E quando nós abençoamos, no plano espiritual, algo acontece em cima daquelas autoridades para transformar. Ou muda, ou tira, põe outro, ou aquele muda, transforma, converte. Mas aí é com Deus, é Deus que resolve como é que vai fazer. Não cabe a nós orarmos. Então, antes de tudo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3.
1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. É isso? 1, 2 e 3. Depois você estuda na sua casa. Então, gente, quanto mais cansada ela estava, mais ela buscava a Deus. Quanto mais cansada ela estava, mais ela buscava a Deus. Deus vê quem continua, mesmo cansado. A pessoa que está cansada, mas continua orando, continua buscando, ela desperta a atenção de Deus. Ela chama a atenção de Deus. Está cansada, mas prosseguindo. Está cansada, mas está jejuando. Está cansada, mas vem para a igreja. Está cansado, mas vem para o culto de oração. Está cansado, mas vem para a quarta, vem para a sexta, vem para o domingo. Está cansado, hora de madrugada, estuda a Bíblia, só para o monte, sei lá. Está cansado, mas continua buscando a Deus. Porque, vamos falar sério, quem é que pode mudar a sua vida? O pastor? De jeito nenhum. Seu marido nem pensar, sua esposa de jeito nenhum. Quem pode mudar a sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele adoração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Jackson, a sua vida em nome de Jesus. Então essa é a nossa fé, gente. Nós temos poder para mudar o mundo, através da nossa oração. Mas aí vai crente para a rede social xingar, amaldiçoar. Pastor vai para a rede social xingando governante, xingando. Meu irmão, deixa eu te ensinar uma coisinha aqui. Não é porque a pessoa que eu votei nela não ganhou a eleição que eu vou amaldiçoar quem está lá. Eu posso não gostar de quem está lá, mas eu gosto mais da palavra de Deus, que diz que eu tenho que orar, né, missionária Vera? E abençoar e pronto. Agora, se tem que tratar, é Deus que vai tratar com qualquer pessoa, meu irmão. Porque de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Então a nossa parte é orar e abençoar. Desde o prefeito, o governador, o presidente, os delegados, os deputados. Ah, pastor, mas não vou orar para essa raça. Meu irmão, a Bíblia manda orar. Ora. Continua, mesmo cansado. Mas nós somos tão ansiosos, tão desesperados, que nós começamos a nossa oração: Senhor, eu quero aquele terreno, Senhor. Senhor, salva meu filho, Senhor. Senhor, me cura, Senhor. Mas Paulo diz: antes de tudo. E aí? Porque você pode bater boca comigo, com a Bíblia não tem jeito não. Antes de tudo. Antes de tudo é antes de tudo. Tem conversa? Antes de tudo é antes de tudo. Antes de eu pedir pela minha família, antes de eu pedir pela igreja, antes de tudo. Então Ana continuava prosseguindo. Essa é a parte que Ana fala, ora, pela situação dela. Mas com certeza Ana já chegou ali, porque tinha todo um rito religioso também. Ela chegou ali, e depois que ela entrou nesse episódio da oração. Então, meu irmão, quem prossegue mesmo cansado, gera milagre. Ana prosseguiu mesmo cansada e teve um milagre na vida dela. É isso que nós precisamos entender. Samuel se tornou profeta, juiz de Israel. Profeta e juiz de Israel. Agora, sabe o que é mais interessante? Outra coisa. Falar com as mães. Falar com as mães. E com os pais também, né? Ensina o seu filho o caminho por onde deve andar. E sendo velho, não desviará dele. A Bíblia está querendo dizer o seguinte: ensina. Depois que ele estiver velho, ele vai ter consciência do que você ensinou. Aí ele vai ter poder de decisão. Eu fui ensinado. Eu decido se quero ou se não quero. Mas eu aprendi. Então Deus pode cobrar dele. Você foi ensinado. Sua mãe te ensinou. Seu pai te ensinou. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Porque Samuel foi um projeto de Deus. Sim ou não, gente? Olha como é. Desde criança, dentro da igreja. Desmamou, já estava na igreja. Cresceu na igreja. Profeta, juiz. Foi o maior profeta que teve. Meu irmão, mas os filhos de Samuel, que porcaria. A palavra é essa. Mas eu não sei se eles foram para o inferno igual os filhos do sacerdote Eli. Não sei, que a Bíblia não fala. Mas o que eu sei é o seguinte: os filhos de Samuel tinham bom exemplo ou mau exemplo dentro de casa? Um ótimo exemplo. Os filhos de Eli, mais ou menos, que Eli já não deixava o trem correr mais ou menos do jeito que dava lá, né? Ele deixava correr. Então, para você que é mãe, que é pai, deixa eu dizer para você uma coisa:
quando eu converti, isso quase 30 anos atrás, o pessoal passava na porta da igreja de jogo e não colocava som alto. Não buzinava porque era na porta de uma igreja ou de um hospital, não fazia isso. Hoje passa em frente ao hospital, igreja, com som alto, quer nem saber, fica de madrugada fazendo barulho e não quer nem saber. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Sim ou não? Pessoas perderam o temor, perderam o respeito. Sim. Ninguém respeita mais nada, não. Olha aí. Só ver isso aí, ó. Mas é a Bíblia cumprindo. Então, esse é um lado bom. É a Bíblia cumprindo. Então, gente, para você que é pai e mãe, é o seguinte: você não vai morrer pelo seu filho, não, tá? Aliás, quem morreu foi Jesus. Você não vai tomar o lugar de Jesus. Quem pagou o preço foi Jesus. O que você tem que fazer com o seu filho, com a sua filha? É ensinar o caminho que deve andar. Pode ter 1 ano, pode ter 90 anos, 100 anos. É seu filho, está na sua frente, vai ter que escutar. Sim ou não? Vai ter que escutar. Se não quiser escutar, sai de perto. Mas está na sua frente, vai ter que escutar. Ah, meu filho vem visitar uma vez por mês, pastor. Nessa uma vez por mês. Se tiver errado uma coisa, fala. Fala, porque depois, meu irmão, quem não escuta conselho, escuta coitado. E falta de aviso não é. Seja duro mesmo no falar. Com amor, mas firme, mais firmeza. Porque amanhã, se der alguma coisa, primeiro você está de consciência limpa. Segundo, conforme onde for parar, a cabeça vai estar assim: minha mãe me ensinou isso, meu pai me ensinou isso. Não vai esquecer nunca, sabe por quê? A palavra não volta vazia. Vocês estão entendendo, meu irmão? Então, tenha, claro, amor pelos seus filhos, lógico, misericórdia, mas não faça igual o profeta Eli, não, tá? Passar a mão na cabeça de erro de filho, não, de jeito nenhum. Samuel pegava duro, mas daí os filhos não queriam saber de nada. Então, por mais que você, olha que história tremenda, quando o neto de Ana olha para a história, o pai dele foi gerado debaixo de uma promessa, de um sacrifício, de oração, do poder de Deus, irmão, debaixo do poder de Deus, e o neto quer nem saber, né? Quer nem saber, porque quem estava sentindo a dor era a avó. É ou não é? Às vezes quem sente a dor é o pai e a mãe, o filho não está nem aí, mas depois, lá na frente, ele vai sentir a dor também. Então não deixe de falar, tá? Fale, aliás, é só para o filho, para todo mundo, fala a verdade. Então a mulher que chorou no templo se tornou a mãe de um dos maiores profetas da Bíblia. Agora eu queria ver a cara de Penina. A cara de Penina. Ninguém nem sabe o nome dos filhos dela. Mas Samuel está lá. Samuel está lá. E com certeza os filhos de Samuel, de Penina, tiveram que se submeter a Samuel. Então, sabe por que Samuel se tornou, meu irmão, minha irmã, se tornou um dos maiores profetas da Bíblia? Porque Ana estava cansada, mas prosseguindo. Ela não desanimou, ela não desistiu. Continue orando, continue buscando. Deus abençoe Elisa, a paz do Senhor. Continue buscando a Deus. Amanhã é culto de oração, vamos orar, gente. Vamos orar, mas com vontade mesmo, com fé mesmo. Não, vou lá, o pastor falou para isso, se eu não for, né? O que o pastor vai falar? Se for assim, não precisa vir, meu irmão. Você tem que vir para orar, para buscar Deus realmente. Vou lá aproveitar esse período de oração, eu vou orar. Pegar gosto pela oração. Oração, meu irmão. Há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. Ana estava cansada, mas prosseguiram. E talvez hoje você está cansado de lutar, cansado de esperar, cansada de esperar, cansado de lutar, cansado de ser provado, cansado de ser provada. Meu Deus, mas que provação é essa? Não acaba nunca, Jesus. Que trem é esse, Jesus? Não vou cantar aquele mais não. Cada vez que a minha fé é provada. Não vou cantar isso mais não, Jesus. Estou cansado de cantar esse negócio. Chega, estou aguentando mais não. Não aguento isso mais não, Jesus. Estou cansado. Continua orando. Mas o que o Senhor está nos dizendo hoje é: não pare agora. Porque pessoas que prosseguem, mesmo cansadas, estão perto de gerar algo grande.
Mesmo cansado, continua. Tem coisa, meu irmão, minha irmã, que é só a oração que resolve. É só na oração. Aliás, falei sobre o filho aqui. Tem filho que você fala com ele só assim: eu vou orar para você. Se ele conhece o pai que ele tem, a mãe que ele tem, ele vai tremer na base. Minha mãe quando ora, meu pai quando ora, não é? Até hoje, né? Fala, eu vou orar para você. É igual assim, quando a mãe está em casa, eu passei isso em casa, né? Aprontar, eu não era muito bagunceiro, só um pouquinho. E aí minha mãe falava assim: ó, que seu pai chegar, nós vamos ver. Aí eu desmanchava. É a mesma coisa, né, irmão? Eu vou orar. Não vou brigar, não, vou só orar. Eu vou entrar para o quarto aqui, ó, seu nome está comigo aqui, ó, eu vou entrar para o quarto, vou falar com Deus agora. Ah, meu irmão. Quando um pai ora, quando a mãe ora, o filho está fazendo aquela raiva, entra para o quarto, fecha a porta e ora. Ó, não vou dar uma palavrinha com você, só vou entrar para o quarto e orar. Aí a mãe e o pai estão lá dentro, ou o pai está lá dentro do quarto orando, né, porta fechada, e o filho está aqui fora. Impaciente, demorando demais, que oração mais longa é essa? Ô Senhor, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Me perdoa que eu falei isso com minha mãe, Senhor. Já começa a ser quebrantado. Senhor, tem misericórdia. Minha mãe, será que ela morreu lá dentro? Ainda fica assim, será que morreu orando? Será que morreu orando? Porque eu não estou ouvindo nem barulho nenhum, não estou ouvindo nada. Meu irmão, nós precisamos entender isso, a oração tem poder. Nós precisamos orar. Precisamos orar. Então isso que o Senhor está nos dizendo, que mesmo cansado, vamos prosseguir. E quem continua orando, quando está cansado, acaba segurando nas mãos o milagre, que parecia impossível. Samuel parecia impossível. Que Samuel? Que filho? Chega Ana com Samuel, desmamado. Com quanto tempo que o menino desmama? Normal. Estou falando desse menino que mama até os 12 anos de idade, não, tá, irmão? Um menino normal. Falei, desse menino fominha que fica mamando até 15 anos de idade, não. Quanto tempo que o menino desmama aí, normal? Toma por um ano. Toma um pouquinho, um ano, já levou o menino. Ela queria tanto aquele menino, agora ela entrega o menino na casa do Senhor. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé, gente. Agora imagina a Ana voltando, com o menino no colo agora, com o sacrifício dela. A Bíblia fala que ela levou de sacrifício. E ela entrega agora para Eli. Pode ficar aí, ela desmamou. Agora é com o Senhor aí, estou cumprindo meu voto. E aí tem uma outra mensagem, que não é hoje. Todo ano, Ana trocava a capa de Samuel. Ela levava uma capa nova para ele. Mas isso é outra mensagem. Gente, o que eu queria dizer aqui nesta noite é o seguinte: cansado, mas prosseguindo. Cansada, mas prosseguindo. Ninguém vai tampar o sol com a peneira aqui, não. Nós estamos cansados. Quem não está cansado aqui, meu irmão? Quem não está cansado, levanta a mão aí. Você vai levantar a mão, Inês? Você estava agora no meio de fazenda, só de gado, plantação e tal, você está descansado, não? Gente, está todo mundo cansado. Essa que é a realidade, os problemas da vida, e nós vamos deixando Deus de lado. Nos problemas da vida, vamos deixando Deus de lado, já oro um pouquinho, já não olho mais Bíblia, já começa a não querer ir na igreja, e vamos deixando Deus de lado. E aí, você não vê no plano espiritual, mas você começa a ficar raquítico no plano espiritual. Pede Deus para te mostrar como é que está a sua situação no plano espiritual. Quem sabe assim você dá uma sacudida. Porque estamos cansados, mas prosseguindo. Fica de pé, por favor. Pode apagar aí, por favor. Aquela música, Vinícius, quando a vida se torna difícil, o Salvador, a voz da verdade. Tem hora que a gente está cansado mesmo, irmão. Nós estamos cansados mesmo. Seja realista. Está cansado. Ô, Bruna. Está cansado. Admita, estou cansado. Mas não posso parar. Estou cansado, mas não posso desistir. Fala sério, você está cansado, mas você pode parar. Você está cansado, mas você pode largar sua família. Você está cansado, mas você pode chutar o pau da barraca e sumir para outro lugar. Não. Porque onde você for, o cansaço vai te alcançar. Não tem jeito, meu irmão. Cansados, mas prosseguindo. Com exceção da quarta-feira que eu vou pregar, que é a campanha das missionárias aqui na quarta-feira, todas as outras mensagens que eu pregar esse mês serão voltadas para essa área do cansaço aí. Para quê?
para a gente ter força para enfrentar esse cansaço com sabedoria. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos cansados também, meu Deus. Estamos cansados de tanta coisa, Senhor. E o Senhor ainda diz que quando nós formos orar, antes de tudo, tem que orar pelas autoridades. Alguém vai falar assim, mas que canseira. Mas é assim, quando eu entrar, fechar a porta do meu quarto, antes de tudo, orar pelas autoridades. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, cada homem, cada mulher que está aqui, que está assistindo ao vivo para a gravação, aqueles que não estão aqui hoje, mas que também estão cansados. E o Senhor, na Tua palavra, nos dá a fórmula para vencer esse cansaço. Oração, oração, comunhão, intimidade, busca mais, busca mais, busca mais, busca mais, busca mais, ora mais, estuda mais a Bíblia, conecta mais com Deus. Toda situação vai nos mostrar a conexão com o Senhor. Sempre o Senhor, sempre o Senhor, sempre o Senhor. Porque não somos nada sem o Senhor. Senhor, talvez em algumas situações, o Senhor está permitindo o cansaço para a pessoa reconectar com o Senhor. O Senhor não me deu essas mensagens à toa sobre o cansaço. O Senhor quer que as pessoas se reconectem com o Senhor. Tem gente que está cansada porque também não quer conectar com o Senhor. Quer resolver, como eu preguei aqui há dias atrás, na força do braço, e na força do braço não vai. Tem que ser na força do nome de Jesus. Tem que ser na força e no poder do Espírito Santo. Oh, Senhor dos exércitos. Ninguém aqui é perfeito, a começar pela minha vida, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a ser sal na terra e luz no mundo, Senhor. Como seremos sal na terra e luz no mundo se não oramos? Se não oramos, Senhor. Como que vamos vencer esse cansaço se não oramos, Senhor? Nós precisamos direcionar a nossa fé totalmente para o Senhor. Autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Então, Senhor, em nome de Jesus, quando tudo estiver difícil, eu sei que está difícil, Senhor, mas que nós possamos olhar para o alto, olhar para o alto, olhar de onde vem o nosso socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e graças a Deus por isso. Aleluia.